A reconciliação é uma obra de Deus e essa deve motivar para o ministério. O temor nós já falamos. Vamos pensar um pouquinho no amor a Deus. Esse aspecto do amor a Deus é extremamente importante. Por que eu sirvo a Deus? Primeiro, eu tenho que ter temor. Irmão, o crente, a hora que não treme na presença de Deus, está virando um crente folgado, relaxado e espaçoso. Eu já vi crente dizendo assim, cristãos: ah, Deus é meu paizão, Ele perdoa. Está indo para os quintos do inferno. Está brincando com Deus, perdeu o temor de Deus. Ele pode ser até cristão, mas não é bíblico. E talvez no último dia ele vai ter que ouvir uma palavra dura: apartai-vos de mim, malditos, nunca vos conheci. Você dizia que eu era teu pai, mas você não me obedecia. Você me chamava de pai, mas me tratava como se eu fosse um estranho. Você dizia: Pai nosso que estás nos céus, mas só cuidava das tuas coisas aqui na terra, você não se importava comigo. Não sei, algumas frases que alguns vão ouvir naquele dia são mistério ainda. Mas posso imaginar. Outro aspecto pelo qual devemos ser motivados ao ministério é o amor. Cristo morreu para que vivêssemos por meio dele. Olha que interessante. Pois o amor de Cristo nos constrange. O que é ficar constrangido? Pode falar. Ficar com vergonha. Mas sem vergonha ou com vergonha? Não, com vergonha. Com vergonha. Não é ficar sem vergonha no sentido de não estar nem aí. Com vergonha significa envergonhar e perceber: poxa, esse amor me deixa humilhado, porque ele é tão grande, tão maravilhoso, eu sou tão indigno. É interessante que quando ele fala de constrangimento, dá uma ideia de indignidade. Eu não mereço e ele me ama. Mas vamos pensar um pouquinho sobre isso. O amor de Cristo. Cristo morreu para quê? Vivêssemos por meio dele. Grita essa palavra. Por meio dele. Cristo morreu também para que vivêssemos para ele. Repare lá no verso 14. Um morreu, logo todos morreram. 15. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Pode falar. Nesse texto que ele morreu por todos, ele está abrangindo a humanidade. Não é a humanidade, para todos os seus. Só que quando ele fala todos aqui, é que o efeito da salvação de Cristo não é universalista, no sentido de todas as pessoas serem salvas, mas universalista sim. Deus possibilidade, no caso da pessoa. Não, aqui não. Porque se eu entender aqui que todos são salvos, independente do que fizerem, então o que Jesus falou sobre o inferno, o que Jesus falou sobre condenação, o que ele falou sobre aqueles que são destinados para a ira, não é verdadeiro. Quando eu entender todos aqui, significa que a morte de Cristo teve um efeito universal. Aí teve sobre os céus e a terra, mas não sobre todas as pessoas indistintamente. Ainda que essas pessoas hoje desfrutam dos benefícios da salvação, mas não sejam salvos. Por exemplo, Deus preserva essa terra. Mas por que Ele preserva? Por causa dos eleitos. Por amor aos seus, diz a palavra. Ah, mas então porque Deus me ama, Ele está preservando até o que não ama Ele? Sim. Para que se consuma a vontade de Deus. Cristo morreu para que vivêssemos por meio dEle, vivêssemos para Ele, vivêssemos com Ele. Vamos pensar nessas três frases. O que é por meio dEle? O que é para Ele? E o que é com Ele? A Bíblia Sagrada diz assim, que por meio dele e para ele são todas as coisas. Ou seja, com Cristo, por Cristo, em Cristo.
Não sei se você recorda dessa frase, uma frase que me recorda ainda de uma igreja que eu frequentei antigamente, no início da minha fé. Então, vamos pensar um pouquinho no que significa isso aqui. O que é viver por meio de Cristo? Sabendo que é Ele que te capacita. O que é viver para Ele? Que todas as coisas dele se agradem. O que é viver com Ele? É andando no poder, na dinâmica, na força que o Espírito concede. É só isso que eu estou falando? Não, é muito mais. Nós estamos resumindo aqui. Vivemos, Cristo morreu para que vivêssemos a realidade da nova criatura. Esse versículo aqui, eu me recordo que estava escrito na entrada do alojamento lá na Escola Evangélica de Buriti, em 1993. Eis que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que tudo se fizeram novas. As coisas se fizeram novas. Você está em Cristo, você é nova criatura. As coisas antigas passaram. Mas por que volta e meia a gente quer dar uma espiadinha no Egito, voltar no Egito? Egito no sentido espiritual. Porque ainda travamos luta, irmãos. Um velho homem. Queremos sabores e coisas que agradam a carne, mas agora você não deve mais agradar a carne, você deve agradar a Deus. Carne aqui significa desejos contrários à palavra do Senhor. Bom, sendo nova criatura, nós vamos desfrutar de várias coisas. Vamos caminhar um pouco e entender por que a necessidade da reconciliação. Essa necessidade de reconciliação está atrelada a uma coisa muito básica. Você não consegue juntar de novo. Tem uma ilustração que ajuda muito, não sei quantos já viram, um abismo, uma pessoa do outro lado do céu. E as pessoas não conseguem passar. Aí é colocado uma cruz e a pessoa atravessa. Já viu essa ilustração? Ela ajuda muito a você, ajudou pelo menos a mim, a entender esse aspecto, a realidade da queda. A queda nos faz com a consciência para com Deus ofuscada. Você busca através da religiosidade, através de rituais, mas todas essas tentativas não conseguem chegar até Deus. Por quê? A Bíblia Sagrada fala que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Era como se houvesse uma barreira. E o único que removeu essa barreira foi Jesus Cristo. Por isso que fala que Ele é o caminho. Ele não é um caminho, Ele é o caminho. Lá em João 14:6, Jesus não está falando Jesus é um caminho, Jesus é uma verdade, Jesus é uma vida. Jesus mesmo mencionou, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ou seja, personificando, dando clara distinção que só Ele é. O homem precisa reconciliar-se com Deus. Por quê? O pecado afasta de Deus. Todo o impulso que se encontra no seu coração é contra Deus. Vamos pensar um pouquinho. Se você desandar a pecar, o que vai acontecer com relação à tua comunhão com Deus? Você vai se afastar. Mas pastor, eu já estou na igreja. E? Estar na igreja é garantia de céu? Não. Mas pastor, eu sou um crente fiel. No domingão? 1 hora? 2 horas? Ser crente fiel é todo dia. Então se você começa a se afastar, eu já vi irmão que fala o seguinte: pastor, eu não preciso da igreja para ser crente, não. Ótimo, então você rasga a tua Bíblia. Não, seja coerente. Se você fala que para ser um cristão você não precisa ir à igreja, não precisa ter comunhão com o povo de Deus, você tem no mínimo que rasgar a tua Bíblia, jogar lá fora. Já que você não quer seguir, então segue a teu gosto. Faz você bem entender, e no fim a gente vai ver o que vai dar. Porque não existe cristão verdadeiro fora da igreja de Cristo. E aquele que ama a igreja de Cristo, ama estar juntos. Irmãos,
Tem dificuldade? Tem. Tem luta? Tem. Mas é o melhor lugar para você estar. Tem uma pergunta? Ok. Então perceba o seguinte: o pecado te afasta de Deus. E todo impulso do coração do homem é contrário a Deus. Eu não estou dizendo aqui que tudo que ele faz é mal. Mas eu estou querendo dizer que tudo que ele faz ou é para ele, ou com interesse que seja para ele. Eu vou levar essa cesta básica aqui, eu sou tão bonzinho. Para a pessoa viver como bonzinho. E depois ganhar um votinho. Ou talvez um favorzinho. Só para rimar moinho aí. Vamos lá. Ou até só para dizer, fulano fez por mim. Bom, adiante. Quem que é o autor dessa reconciliação? É Deus que toma a iniciativa de vir ao seu encontro. Diz a palavra, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. A Bíblia Sagrada nos diz que Ele nos amou primeiro. Não tem esse negócio de criança? Primeiro ou segundo? Não tem? Já viu essa brincadeirinha? Você vai ser sempre segundo no amor. Você nunca vai chegar para Deus. Primeiro. Não, eu já estava primeiro. Você vai ser segundo. Ele te amou primeiro. A iniciativa de reconciliar é dele. Porque ele viu que você não conseguia. Vamos pensar nisso, no autor da reconciliação. A iniciativa de Deus é realizada pela cruz de Cristo. O amor de Deus diz assim: a cruz de Cristo foi o preço que Deus pagou para quê? Meu Deus do céu, deixa eu explicar claramente isso aqui. Eu passei em um lugar onde as pessoas acreditavam que Cristo nos resgatou do diabo, pagando a morte de cruz de Jesus ao diabo. Isso é mentira, isso não está na Bíblia Sagrada. Cristo te resgatou do império das trevas, mas o pagamento do resgate era para quem você estava com dívida. A tua dívida era com o diabo ou era com Deus? Para quem que você acerta a conta? Para quem você deve ou para quem você não deve? Quem estava se aproveitando de você ser um devedor era o diabo. Quem estava aproveitando a chance, falou: já que ele está no sal, vamos terminar de temperar ele. Vamos colocar no caldeirão e meter fogo. Perceba o seguinte: a realidade da cruz é o resultado e não a causa do amor de Deus. A cruz de Cristo foi o preço que Deus pagou a si mesmo. Como o homem não conseguia acertar a conta, ele mandou um outro representante totalmente homem. Cristo só pôde pagar a conta porque ele era homem. Mas ele só pôde pagar completamente porque ele era Deus. Vai entender? Não entendo. É um mistério de Deus. Mas foi exatamente assim que aconteceu. Ele foi o ofertante e a oferta. É forte, né? Sabe por quê? Você não prestava nem para ser ofertante e nem para ser oferta. Eu tenho uma opinião pessoal, que me perdoem aqueles que pensam o contrário. Eu acho que aquele negócio das pessoas se crucificarem para querer sentir o que Cristo sentiu, chega a ser uma blasfêmia. Porque eles nunca vão conseguir sentir o que Cristo sentiu. O máximo que eles vão sentir é dor e infecção depois. O máximo. Ou inchaço, sei lá. Porque Cristo, ele sofreu numa cruz, não tendo pecado. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Quando fala lá do sofrimento de Cristo, o sofrimento não foi a cruz. Calma lá, viu? Você está achando que a cruz foi o sofrimento? Não. Está cheio de pessoas por aí se crucificando e não salva ninguém. O sofrimento foi carregar todos os nossos pecados, sendo Ele Deus,
sendo ele puro, sendo ele não pecador. A Bíblia diz que ele se fez pecado por nós. O agente dessa reconciliação, Jesus, a ponte que nos liga com Deus. Jesus, pela morte, nos reconcilia. Vamos pensar um pouco na base dessa reconciliação. Imputação. Palavrinha estranha, né? Vamos entender. O que diz lá? Imputação significa pôr o que atrás? Algo em sua conta. Ou seja, vou imputar algo ao Adilson. Então eu vou colocar na conta do Adilson. Vou lá comprar um carro zero, pôr na conta do Adilson. Misericórdia. E doido é quem aceitar, né? E doido é quem aceitar. Porém, essa reconciliação, quando a gente fala de imputação, significa, olha, ele colocou em Cristo algo. Vamos pensar sobre isso. Deus não pôs nossos pecados em nossa conta. Espera aí, deixa eu... Ficha minha daqui do Hélio. A ficha é grande, o negócio é o seguinte, não tem como acertar. Ele pôs os nossos pecados através da cruz, através de Jesus. A reconciliação foi possível porque os nossos pecados entraram na conta de Cristo. Estava na nossa, foi transferida para a conta de Cristo. Alguém tinha salto. Ele pôs a justiça de Cristo em nossa conta. Significa que Cristo resolveu pagar, pagou, acertou a nossa. Livrou o nosso nome do Serasa e SPC do céu. Estava bem sujo lá. E ele imputou os nossos pecados em Cristo. Transferiu. Cristo pagou. Aí depois de pago, Cristo aplicou essa justiça a nós, da quitação. De acertar a conta. De modo que nenhum de nós será inocente na presença de Deus. Inocente não terá. Terá pessoas justificadas. Com qual foi imputada a justiça de Cristo em nós. Bom, qual que é a consequência disso? O embaixador da reconciliação. O que faz o embaixador? É o porta-voz oficial de uma nação. O embaixador tem o ministério da reconciliação, no nosso caso. O embaixador prega a mensagem do seu país. O embaixador prega essa mensagem da reconciliação. Ele ostenta uma imensa responsabilidade. Não sei se você entende o que é uma embaixada, mas o embaixador ele fala pelo seu país. O embaixador do Brasil nos Estados Unidos, ele fala em nome do Brasil. E ele sempre lá, ele vai ser um... Vamos continuar aqui que você vai entender. Ele vive em terra estranha. Ou seja, sempre vai ser um estrangeiro. E em suas mãos está a honra de seu país. Agora pensa nesses aspectos, sendo você e eu embaixadores de Cristo. O embaixador de Cristo prega o quê? Mensagem de Cristo, do reino dos céus, da reconciliação. Qual que é a responsabilidade? Ele quer que você anuncie. Ele te colocou como embaixador para isso. Por que vivemos em terra estranha? Esperemos a nova pátria. Eu não sou de São Bernardo do Campo. Eu sou de Cristo e espero a Jerusalém celestial. Eu nasci em São Bernardo do Campo. Porém, a minha pátria está nos céus. E em minhas mãos está a honra do meu país. Minha nação. O Israel de Deus. Não estou falando da nação de Israel. Estou falando do Israel de Deus, os crentes, que é o alfabetizar em Romanos. Vamos pensar outra coisa. O embaixador da reconciliação é o porta-voz oficial. Ele precisa assumir solenes compromissos. Quando você está na presença de alguém, você está
transmitindo a mensagem que ouviu. Vai para onde o seu país o enviar. Pode ser para o teu vizinho, pode ser para outra casa, outro bairro, outra cidade, outro país. Ele é sempre estrangeiro. Ele tem uma mensagem solene e urgente. No caso dos embaixadores de Cristo, não pode ficar enrolando para resolver, não. Tem que resolver. E qual que é a mensagem? Diz aqui a palavra: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. E qual que é a mensagem? Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Ou seja, reconcilie, volte a ser amigo. Mas como que eu volto a ser amigo? Por meio de Cristo. Temos dois perigos a serem considerados. Vamos ver esses dois perigos e encerramos. Primeiro perigo, de receber a graça de Deus em vão. Pastor, eu sou um cristão. E o que você fez com isso? Nada, pastor. Eu estou esperando receber uma bênção. Que bênção, irmão? Você já foi abençoado? Que outra bênção você quer para ser um embaixador? Você está falando que o que Cristo fez por você é pouco? Te salvar, te dar uma nova vida é pouco? Ah, mas eu não sei falar. Já está mentindo, acabou de falar. Falar que não sabe falar é mentira. Você tem que escrever. Chega assim e mostra escrito no papel: pastor, eu não sei falar. Eu acredito. Mas se você falar que não sabe falar, você está mentindo. Não, talvez você não saiba pregar, irmão. Deus não quer que você pregue. Que nem pastor, que nem evangelista, não. Deus não, se Deus tiver isso para você, amém. Então Deus vai te capacitar. Mas Deus quer que você seja um representante dele, do reino dos céus, da nova Jerusalém, aonde você estiver. Porque se você não estiver fazendo isso, a graça de Deus na tua vida foi em vão. Porque você pegou a graça e tornou ela em desgraça, guardando só para você. Não agraciando as pessoas em volta. Olha, a coisa mais gostosa que tem é chegar a falar com uma pessoa que está em desespero e falar: olha, existe esperança. Uma pessoa que está precisando, você falar: a graça de Deus é suficiente para perdoar e te ajudar. E lá uma vez que eu conversei com uma pessoa, a pessoa falou: olha, eu não vou para a igreja não, porque estou tudo errado, não tem jeito de eu direitar, minha vida não tem conserto, eu vou para o inferno mesmo. Eu falei: não, a graça de Deus é suficiente para te perdoar e te dar uma nova vida. Pastor, você vai ler uma moça jovem, sentou do meu lado, o rapaz assim, tirava a noite, né? Eu me estou muito amarga, eu tenho uma pessoa assim, que eu não sinto meu coração. Amargura? Nem vontade de chorar. Eu abri a bolsa, peguei um folhetinho. Disse: filho, Jesus te ama. Confia no Senhor de todo o teu coração. Ela ficou vermelha junto à água. Amém, para Deus. Por quê? O nome disso, irmã, é derramar graça para onde está precisando. Está ali do lado, esparrando. Outro perigo que a gente corre é de adiar a decisão. Ah, hoje não, outro dia aceita Cristo. Ah, não, hoje não, sou muito jovem para entregar minha vida a Cristo. Outro: ah, não, para mim não tem mais conserto, então também não vou fazer hoje não. Ou seja, amar mais o pecado do que a Deus. Ficar adiando. Tanto na ideia de ser um mensageiro, um embaixador, como ainda na ideia de receber essa mensagem. O que falta para você ser um embaixador? Da parte de Deus, nada. Porque Deus, quando te chama, te deu tudo que é preciso. Um coração transformado, limpo por Cristo, e a palavra de Deus para você semear. Ah, pastor, eu não sei muita coisa da Bíblia. Você está feliz, talvez eu não saiba mais do que você. Mas o que eu sei, eu tenho feito. Que Jesus veio buscar e salvar o perdido. E essa palavra precisa ser anunciada. Que Deus assim nos abençoe. Eu sei que foi um estudo corrido, porque são vários assuntos que nós queríamos tratar em 2 Coríntios capítulo 5.
Mas estamos abertos aí a alguma pergunta, algum questionamento. Alguma pergunta? Dúvida? Lembrando, irmãos, que essa mensagem que é transmitida ao vivo e que é gravada aqui junto na igreja, depois ela está disponível também no YouTube, está disponível no site da igreja ainda não, mas você está no canal que já está disponível também, na segunda-feira até à tarde. E se você for no link aí, onde assiste ao vivo, já aparece gravado já após terminar aqui. Então, se de repente você perdeu algum estudo, você pode depois pegar na internet, qualquer hora vai estar lá disponível para você assistir. Vamos ficar em pé e orar assim. Ó Deus, obrigado porque com mão forte, braço estendido, cheio de poder e glória, o Senhor nos reuniu. Não considerando, Deus, a nossa iniquidade, as nossas blasfêmias, mas exatamente por causa delas, nos enviou poderosa salvação e nós te rendemos graças. Rogamos que abençoe a todos que aqui estão, aqueles que estão ouvindo essa mensagem, assistindo. E Deus proporcione essa transformação de sermos nova criatura cada dia. De sermos embaixadores do Senhor. Que os nossos lábios não se calem. E que a Tua palavra chegue, Deus, até os lugares que o Senhor deseja. Te agradecemos por todos os meios que o Senhor disponibiliza para que as pessoas entendam a Tua salvação. Te agradecemos pela Tua igreja que proporciona isso. Te agradecemos, Deus, pelas vidas que estão sendo resgatadas e transformadas pelo Senhor. Louvado seja Teu nome em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe.